e amparados pelo nosso anjo guardião, pelos nossos mentores, para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos buscando nos recursos sagrados da prece a intimidade com o nosso Pai maior e com o Cristo Jesus. Agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus pelos seus ensinamentos que nos ajuda a nortear o nosso caminho, nos edificando espiritualmente. Vamos pedindo ao Cristo Jesus que sede conosco neste trabalho de edificação do nosso lar, que esta edificação alcance um propósito ainda maior, não só o trabalho de limpeza, de harmonização do interior de nossa casa, mas que a mensagem de hoje nos ajude na edificação interior de nós mesmos, que o passe seja um instrumento divino que renova as nossas forças com energias advindas de planos mais elevados, que o passe seja balsamizante, que seja instrumento de tratamento e de cura para as feridas que ainda carregamos no corpo e na alma, que a água colocada para ser imantada receba, através de suas partículas, as energias do reino maior, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 27, indicação de Pedro. Abaixo, uma epístola que está na primeira carta de Pedro, está no seu livro, no capítulo 3, versículo 11. Diz assim: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga Pedro. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, e junto com ela nos chega o convite à reflexão sobre a nossa edificação interior. Assim prossegue o benfeitor espiritual. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. A palavra de Pedro, deste modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir
para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Então, como nos adverte Emmanuel, buscar a paz, nós estamos falando da paz interior, da paz de espírito. Não é tão simples como se imagina, porque muitas vezes apartar-se do mal faz bem, mas apartar-se do mal exige de nós um trabalho muito grande, que é primeiro conhecer a nós mesmos, conhecer todas as mazelas que nós ainda possuímos e que estão ali, impregnadas no nosso espírito. Isso exige um trabalho muito grande de expansão da consciência e de ampliação do nosso conhecimento, para que nós possamos verdadeiramente estarmos comprometidos com nós mesmos, neste trabalho real da nossa edificação íntima. Trabalhar para contribuir no erguimento, na construção de templos exteriores é extremamente fácil. Exige de nós a dedicação do tempo, exige de nós a doação de recursos e o trabalho braçal. Agora, quando fala da edificação íntima, é correto a epístola que Pedro deixa para nós quando ele nos aconselha apartar-se do mal, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. E aí, muitas vezes, quando nós estamos imersos nas coisas que nos fascinam, nas paixões que o mundo nos oferta, quando estamos abastecidos destes recursos exteriores, muitos até dizem: eu tenho muita paz, mas essa paz é apenas do campo exterior, porque eu estou dizendo que nada me falta, que está tudo bem, que eu tenho saúde, que eu estou abastecido das coisas materiais. Mas o que Emmanuel, em comunhão com Pedro, traz para nós é a lembrança de trabalhar para nos afastar do mal que mantém-nos atado aos campos primitivos do espírito, que é aquela questão do mal interior. O que é esse mal interior que Emmanuel e Pedro explicita aqui para nós? É ainda as chagas do egoísmo, da maledicência, do individualismo, da ganância. São chagas que alimentam todas as nossas más paixões. São chagas
que até nos permite o trabalho árduo para a evolução do campo intelectual. Mas prosseguimos a jornada ainda aleijados, anjos de uma asa só, quando se refere ao campo moral. E quando nós estamos abatidos no campo moral, significa que nós estamos cada vez mais distantes do nosso espírito, distantes de nós mesmos, distantes de conhecer a nós mesmos. E aí, isso dificulta este trabalho da nossa edificação íntima. Aí ele diz assim, não é fácil apartar-se do mal. Claro que não é fácil. Primeiro porque nós não conhecemos a nós mesmos e não sabemos que mal é esse que nós ainda carregamos em nós e que nos ata aos campos tão primitivos do espírito. E depois é porque nós, quando estamos envoltos nas paixões que o mundo nos oferta, nos tornamos cegos e ignorantes para as verdades eternas. Aí ele também fala assim, nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Ou seja, ainda carregamos sobre os nossos ombros a túnica pesada do egoísmo, do materialismo, do individualismo e da ganância. E quando nós colocamos no plural nós, é porque todos nós, de alguma forma, ainda estamos presos nessas chagas tão pesadas para o nosso espírito. Então ainda possuímos essa túnica pesada do orgulho, da vaidade, das más paixões. Mais para frente, eu sublinhei também uma frase aqui da mensagem que diz assim: acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Ou seja, quando nós nos atemos muito mais às coisas exteriores, aquilo que nos fascina no campo material, nós vamos criando um abismo muito grande entre nós e o nosso espírito. Nós nos esquecemos de que é o espírito que anima o corpo e fazemos o contrário. Achamos que é o corpo que anima o espírito. E se é o corpo que anima o espírito, então nós vamos alimentar bem o nosso corpo com as coisas materiais e deixando de lado de cuidar das coisas espirituais, daquilo que envolve o nosso campo íntimo. Então, a maioria de nós cuidamos mais do nosso exterior do que do nosso interior. E ele prossegue. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. Então, quando nós vivemos na Terra, acreditando sermos finitos, que a vida acaba no túmulo, então nós queremos abarcar para nós tudo aquilo que nós pudermos para atender às nossas necessidades exteriores. E deixamos de lado a oportunidade, as energias sagradas para a edificação do nosso campo íntimo. Deixamos de lado a oportunidade de trabalho para a edificação do espírito.
E aí nós acreditamos que a vida se encerra no túmulo. E nós só vamos perceber que nós desperdiçamos uma encarnação inteira quando nós nos vemos do outro lado da vida e percebemos que continuamos mais vivos do que nunca, porém carregando conosco as mesmas mazelas que nós tínhamos enquanto indivíduos encarnados na Terra. Aí vem o choro e o ranger de dentes. Por quê? Porque nós vamos continuar colhendo os frutos que nós semeamos enquanto almas encarnadas na Terra, agora na condição de espírito. Nós vamos fazer a colheita de tudo aquilo que nós semeamos. Então, esta mensagem que Emmanuel deixa para nós é um alerta de que nós devemos nos preocuparmos com tudo aquilo que nós vamos levar em nossa bagagem, que é a colheita da nossa semeadura. Então, quando ele nos dá o conselho de nos apartarmos do mal para alcançarmos a paz e fazer o bem, esse bem que nós acreditamos estar fazendo para os nossos semelhantes, na verdade é o bem que nós estamos fazendo a nós mesmos, nos livrando das túnicas pesadas que nos atam ao campo escuro do nosso espírito. Quando nós lutamos arduamente para nos livrarmos das chagas do egoísmo, da ganância, da maledicência, quando nós buscamos ao longo de nossa marcha caminhar no bem pelo bem, como nos ensina Jesus, é sermos fraternos, é nos desligarmos das questões materiais, é olhar os nossos semelhantes como nossos verdadeiros irmãos, nos afastar do individualismo, do egoísmo, nos aproximar das pessoas que necessitam não só do nosso auxílio material, mas que necessitam também do nosso calor humano. Isso significa que nós estamos contribuindo com nós mesmos, porque todas essas virtudes estarão seguindo conosco em nossa bagagem espiritual. E o que acontece com a maioria da humanidade é quando acredita que a vida é finita. O que é finito é a vida do nosso corpo, do invólucro do nosso espírito. O nosso espírito é imortal e por isso que nós precisamos nos ocupar cada vez mais em trabalhar para adquirir as virtudes do ser, em equilíbrio com as questões do ter. Buscar ter aquilo que é necessário para a nossa estadia enquanto almas encarnadas na Terra, mas buscar sempre o equilíbrio entre o ser e o ter. Quando nós trabalhamos buscando este equilíbrio, significa que nós estamos não somente ocupados com as coisas materiais, significa que nós estamos buscando, ao longo de nossa marcha, cuidar também das coisas espirituais. Significa que nós estamos mais abertos ao campo do amor, do perdão, da bondade, da fraternidade, da partilha justa, da comunhão de pensamentos e sentimentos para a edificação íntima de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Significa que nós estamos construindo
um patrimônio para o nosso espírito. Significa que nós estamos trabalhando não somente preocupados com a bagagem material, mas trabalhando também preocupados em levar conosco uma bagagem espiritual que nos ajuda do outro lado da nossa existência, do outro lado da vida, a continuarmos perseguindo esta paz, que é uma paz íntima, que é a paz interior, que é a paz de espírito. Não que na terra não seja possível alcançar a paz de espírito, mas é mais difícil. Agora, quando nós trabalhamos para despertar estas virtudes, que é a virtude da bondade, da fraternidade, do amor, da partilha justa, as virtudes da empatia, do cuidado com os nossos semelhantes, do outro lado da vida, nós vamos continuar desfrutando de todas essas virtudes que nós alcançamos na condição de almas encarnadas na Terra, e agora desfrutamos dessas virtudes na condição de espíritos libertos do corpo. E aí, para finalizar, ele diz assim: lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem. É aquilo que eu acabei de enfatizar, que afastar-se do mal não é fechar a porta do nosso quarto íntimo e nos trancarmos sem viver a vida. É viver a vida consciente de que nós temos todos os dias que fazer algo por nós, pela nossa paz interior, pela paz de espírito, é semear o bem, porque semear o bem faz bem. E aí nós estaremos contribuindo com nós mesmos e vamos deixando esta mensagem que vai permanecer na terra, daquela pessoa que, enquanto por aqui esteve, foi uma pessoa que trabalhou para manter a sua paz íntima e deixando a sua paz com todos os que ficaram. E desta forma, nós estaremos buscando seguir a nossa paz interior com persistência e com fé, porque acreditamos que somos seres imortais e por isso nós temos sempre que trabalhar para alcançar esse estado de espírito, de paz, de luz, de harmonia do campo interior, compreendendo que fizemos tudo aquilo que podíamos para estarmos bem com nós mesmos e, desta forma, semeando o bem para os nossos semelhantes. É o que nós compreendemos e com muita humildade acrescentamos na mensagem de hoje, que Emmanuel nos convida a refletirmos no trabalho para a edificação íntima de nós mesmos. E agora nós vamos vibrar muita paz e luz para a nossa comunidade, muita paz e luz para todos os templos de oração, que sejam sempre escolas santas e abençoadas, que nos acolham para os ensinamentos tão necessários à nossa edificação íntima. Vamos pedir a Deus que em nossas vibrações, todos os nossos consanguíneos também sejam beneficiados, os que retornaram à casa do Pai, que recebam as nossas mais sinceras vibrações de paz e de luz. Vamos pedir a Jesus que adentre conosco no lar dos irmãos que estão como nós encarnados na terra, levando as vibrações de paz, de luz, de amor, de perdão, de bondade e fraternidade. E é chegado um momento muito especial do culto do Evangelho no lar, onde nós pedimos o auxílio dos benfeitores celestes para apresentar todos os que estão sobre a nossa tutela, aqueles que o Senhor nos confiou e que estão conosco, convivendo sob o mesmo teto, que todos recebam a luz do mais alto
para alcançar a paz interior. Que as energias do nosso lar sejam modificadas, que nós alcancemos a paz e a luz no interior de nosso lar, que nossa casa seja escola bendita para trabalharmos, vencendo as diferenças, buscando edificar a paz não só em nosso lar, mas em nossos corações. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, pedindo a Deus que edifique cada cantinho do nosso ambiente de trabalho. Em comunhão com os companheiros de jornada, vamos vibrar, principalmente por aquele amigo de mais difícil convivência no trabalho. E vamos buscar, conforme indicação de Pedro, trabalhar para alcançarmos a paz no ambiente de trabalho, buscando alcançar também a prosperidade material e espiritual no campo de trabalho. E é chegado um momento muito sagrado, o momento do passe, pedindo a Deus e a Jesus, que através dos benfeitores celestes derrame sobre cada um de nós as energias divinas e sagradas do passe, que estas energias, advindas das mãos do Cristo Jesus, nos envolva, sendo para nós energias de tratamento, de cura, de libertação, energias de renovação. Jesus, livra-nos de todas as mazelas, de todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Nos fortaleça com energias de renovação para prosseguirmos a jornada, esperançosos nos trabalhos divinos para alcançar a nossa paz interior. Nos ajuda, Jesus, no trabalho da nossa edificação íntima. Jesus, abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que através de suas partículas, esta água absorva todas as energias do reino maior em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte inesgotável de recursos que alimenta as necessidades do corpo e da alma. E confiantes no trabalho da providência divina, agradecendo a Deus por tudo que nós colhemos de benefícios para o nosso espírito com a mensagem de hoje, vibramos por todos os lares, pedindo a Deus paz e luz para os lares em conflito, pedindo ao Cristo Jesus a luz, a paz, o amor para os lares que padecem pela dor do luto, pedindo a Jesus a cura para os lares que padecem pela enfermidade do seu ente querido, pedindo ao Cristo Jesus que através das mãos humanas possa atender as necessidades de todos os lares que estão em completa vulnerabilidade social, pela ausência do trabalho, do pão de cada dia, do agasalho, da moradia segura. E confiantes no trabalho da providência, por todos os lares, vamos pedindo pela nossa família universal, Jesus, onde pulsa um coração humano que seja preenchido de fé, de amor, de luz, de esperança, que sejamos uns pelos outros, nesta corrente magnética de amor, que possamos lutar pelo bem-estar de todos, que possamos alcançar a divina paz de espírito tão necessário para que haja paz no mundo, paz na terra. Que possa, Senhor Jesus, todos nós trabalharmos para ser um só povo, uma só nação, que possamos vibrar pelos fins da guerra, que possamos vibrar por todas as nações, pedindo pela nossa nação, pelo mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município, pedindo para que seja abençoado todas as instituições erguidas para atender às necessidades humanas na terra e unidos ao Cristo Jesus e aos benfeitores que vieram estar conosco neste momento do Evangelho em nosso lar, falamos com o Pai através da oração do Pai Nosso que estais nos céus.
santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram celebrar em nosso lar mais este culto do Evangelho, trazendo a paz, a luz e a harmonia interior para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.